Eu queria começar dizendo que o que chama-se capitalismo de vigilância não está limitado à propaganda, não está limitado aos anúncios ou a qualquer atividade comercial específica, assim como a produção de massa no capitalismo industrial não esteve limitada à fabricação do modelo T da Ford, apesar de ter começado ali. É verdade que, rapidamente, o capitalismo de vigilância tornou-se um modelo padrão para acumular capital no Vale do Silício, abarcando quase todas as empresas de inteligência artificial ou de tecnologia de informação e comunicação, as TICs, as startups, as empresas unicórnio e os produtores de app. Todos eles estão dentro desse grande grupo chamado capitalismo de vigilância. É fundamental compreender que o capitalismo de vigilância ele integra a fase neoliberal financeirizada do capitalismo, operando dentro dele, no seu interior, isso e subordinando as suas regras. Uma das principais autoras sobre capitalismo de vigilância, que é a professora Shoshana Zuboff, mostra que o Google funcionou como uma espécie de Ford, ou seja, foi o berço e a empresa pioneira do capitalismo de vigilância. É fato que no final da década de 90, início da década dos 2000, as novas empresas de tecnologia e informação do Vale do Silício, sobretudo o Google, foram sujeito e objeto de uma forte especulação no mercado financeiro. Suas ações alcançaram altas muito importantes, quase extraordinárias. No entanto, como toda bolha no mercado financeiro, em março de 2000, a bolha explodiu. As ações despencaram e a empresa sofreu uma enorme perda financeira. Isso foi conhecido como a crise da internet, ou a crise da bolha financeira das empresas.com. A partir daí, a exigência de maximizar a remuneração dos acionistas e dos investidores da Google, apresentando resultados financeiros no curto prazo, sempre crescentes, fizeram a Google mudar o modelo de negócio. Ou seja, ela não investia mais, ou melhor, não reinvestia mais, apenas na qualidade e na melhoria do seu aplicativo de busca, como o seu CEO, Larry Page, cantava em prosa e verso. Essa empresa ela passou a buscar mais do que informações para o seu sistema de busca. Ela percebeu que havia a possibilidade dela obter o que foi chamado, por exemplo, pela Shoshana Zuboff, de excedente comportamental, em inglês, behavior surplus, transformando, portanto, o objeto de negócio num poderoso engenho na área de modelagem da demanda futura, que é isso que o Google passou a fazer. Como é que isso se deu? O Google foi a primeira empresa a praticar esse capitalismo de vigilância em grande escala, criando um modelo com base na propaganda focada. Os fundadores viam que o rastreamento do comportamento das pessoas e a venda de informações para as empresas de propaganda, no início, viam isso como um anátema, achavam isso um horror. Mas a crise mudou essa percepção. E foi uma executiva deles, a Sheryl
Sandberg quem desempenhou o papel de vírus, transmitindo o capitalismo de vigilância para o Facebook, quando tornou-se a número 2 do Mark Zuckerberg na direção do Facebook, em 2008. Hoje, o capitalismo de vigilância, antes da gente explicar como é que ele funciona, não está mais restrito a algumas empresas, ou mesmo a um setor pequeno da internet. Espalhou-se por um leque muito grande de produtos, serviços e setores econômicos, incluindo seguro, varejo, finanças, saúde, entretenimento, transporte, dando nascimento a todo um ecossistema de fornecedores, de produtores, de consumidores, do que os americanos chamam de market makers, traduzindo literalmente, fazedores de mercados e market players, ou seja, agentes de mercado. Aproximadamente cada produto, cada serviço que tiver na frente a palavra smart, ou seja, que vai haver uma interconexão com ele, ou que é personalizado, ou como eles chamam, customizado, cada aplicativo viabilizado pela internet, cada assistente digital, todos são uma espécie de interface, de uma grande cadeia de busca e fornecimento de dados, em um fluxo contínuo, para que esse conjunto de dados passem a ser mais que informação, se transformem numa forma de predição da demanda em um mercado futuro na economia da vigilância. Então, a dualidade da tecnologia da informação ela fica clara. Ela, primeiro, tem a capacidade de digitalizar, de informatizar dados, né? Ela coloca sob a forma de dados. Mas também tem aquilo que é chamado de informate. O que é informate? É traduzir coisas, experiências, buscas, likes, processos digitais, comportamentos, até olhares. Tudo é informação. Então, ela produz, ela digitaliza, produzindo sobre a forma de informação, mas ela usa esses dados e transforma esses dados. Ele traduz tudo isso, traduz em predição. O que querem? Querem prever como as coisas acontecerão, prever do que você gosta. Essa dualidade, ela coloca a tecnologia da informação completamente à parte, separada de todas as tecnologias antigas. Ela produz novos territórios de conhecimento e aprendizagem, em virtude da capacidade de agregar muitos dados e transformá-los em predições. E ela traduz o mundo em informações. E, portanto, o resultado é que esses novos territórios de conhecimento tornam-se objeto, tema de conflito político. O primeiro conflito é sobre distribuição do conhecimento. Quem é que conhece? Todo mundo conhece igual? O segundo é sobre autoridade. Quem decide quem conhece? Ou seja, quem opera a rede decide quem conhece. Tem várias camadas. E, por fim, a última camada. Quem decide quem conhece, ou seja, quem tem poder de decidir. É claro que aqui, por exemplo, no Brasil, falando simplesmente, nós estamos sob todas essas camadas, cada um de nós. Por quê? Quem decide que conhece, é CEO da empresa. Por exemplo, no WhatsApp,
O Mark Zuckerberg define o que é o que ele chama de liberdade de opinião, ou free speech. Ele decide quem é isso, e vem por camadas para nós. Os dilemas do conhecimento, da autoridade e do poder têm surgido em todos os lugares do mundo, em todas as paredes de todos os escritórios, de todas as lojas, de todas as fábricas, de todas as empresas, inundando nossas moradias, hoje e agora, e cada um de nós e nossas sociedades. Os capitalistas de vigilância, Google, Facebook e os demais, são as grandes forças neste novo mundo do neoliberalismo financeirizado, porque eles não são um ser estranho ao neoliberalismo, até porque nasceram por uma injunção da financiarização, porque se exigia deles, pela lógica do sistema, que eles produzissem lucros, e de forma sistemática, contínua e de curto prazo. Portanto, esses capitalistas de vigilância são uma das grandes forças nesse novo mundo do neoliberalismo. Eles reivindicam e eles aplicam o direito de saber, de decidir quem sabe e de decidir quem decide. Nesse caminho, eles vieram a dominar o que alguns professores estudiosos dessa área chamam de divisão do conhecimento-aprendizagem na sociedade atual, que eles consideram que é o princípio organizador central da ordem social. Ou seja, o princípio da divisão de trabalho tem sobreposto a ele o princípio do conhecimento e da aprendizagem. Se o do trabalho, foi o princípio organizador da sociedade da idade industrial, nesse novo momento da história do capitalismo, é o cruzamento entre, obviamente, o trabalho, mas, sobretudo, o conhecimento e a aprendizagem. Quem controla o conhecimento e a aprendizagem? Quem tem o poder e a autoridade? Enquanto é impossível imaginar o capitalismo de vigilância sem o mundo digital, você pode imaginar o mundo digital sem o capitalismo de vigilância. O ponto deve ser muito enfatizado por nós aqui. Porque o capitalismo de vigilância não é uma tecnologia, ele não é obrigatório e ele não é inexorável. Toda e qualquer tecnologia digital, ela pode tomar muitas formas e ter muitos efeitos. Mas tudo isso depende da loja econômica na qual ela está inserida e que lhe dá vida. É fato que o capitalismo de vigilância depende dos algoritmos. É fato que depende dos sensores. É fato que depende de máquinas inteligentes. É fato que depende de plataformas e aplicativos. E é fácil que cada vez mais vai depender de redes inteligentes, como é o caso de toda essa discussão agora sobre o 5G, que depois eu vou falar. Na verdade, ele depende, mas ele não é igual. Uma coisa é a tecnologia, outra coisa é o sistema. O capitalismo de vigilância, ele só é possível e ele só tem todas essas características quando está intimamente relacionado com o modelo capitalista neoliberal financiarizado, que reduz o papel do Estado, que torna o papel do Estado mínimo e que impede sistematicamente o controle social por meio do Estado desse sistema. Aliás, hoje, uma das grandes questões e afeta diretamente, e quem tem sido assim, mais objeto dessa discussão é o Facebook, que
que unificou sobre si o próprio Facebook, o Instagram e o WhatsApp, há uma discussão, primeiro, sobre o caráter oligopólico, se ele não tem de ser desmembrado, e há uma discussão sobre o controle da plataforma, porque ela não é uma plataforma, ela emite conteúdo. E, como emite conteúdo, ela impacta todo o sistema democrático. Bom, de qualquer jeito, o capitalismo de vigilância é uma das formas possíveis que pode assumir, na terceira revolução industrial, o uso econômico e social da tecnologia. Nós vamos lembrar aqui que a primeira revolução tecnológica foi a máquina a vapor, lá nos inícios da Revolução Industrial. O segundo foi a eletricidade. E alguns falam que tem um terceiro, mas eu vou dizer que tem um terceiro que é a inteligência artificial e as tecnologias de informação e comunicação. E que a propriamente dita terceira revolução industrial é constituída por isso. A eletrônica está junto disso. Na verdade, em termos de modificação estrutural, equivale a uma segunda revolução industrial. É diferente, revolução tecnológica e revolução industrial. A revolução industrial ela é feita por tecnologias com grande e amplo espectro, que afetam toda uma sociedade, todo um sistema econômico. Então, a grande questão não é realmente a tecnologia. A grande questão é o fato que nós vivemos um sistema econômico e social que originou dentro do capitalismo neoliberal uma atividade que nós chamamos de capitalismo de vigilância. E esse capitalismo da vigilância ele está mudando de foco. Do indivíduo, ele está indo para populações, para cidades inteiras, eventualmente para países, por exemplo, quando se tratar de sistema eleitoral, para sociedades como um todo. E ele é atraído sistematicamente para atuar em mercados futuros, ou seja, para intervir sobre a forma de predição como os acontecimentos se desenrolam. E essa predição que começa prevendo que um consumidor pode querer, como ocorre na internet, pode querer consumir desde que ele consumiu tantos produtos desse tipo, passa por previsões de maior fôlego, como é o caso de prever como e o que quer um segmento social da população. Então, esse sistema de predição, o interesse fundamental dele é ter acesso a tantos dados quanto forem possíveis para buscar se aproximar da certeza, o que é muito difícil, é sempre uma tentativa sistemática de invasão e de interferência para se aproximar da certeza. Há, sem dúvida nenhuma, uma curva de aprendizado quando os capitalistas de vigilância começaram a buscar maximizar os ganhos com seus produtos de predição. Primeiro, aprenderam o quê? Aprenderam que, quanto maior o volume e a quantidade obtidos, mais oportunidades para gerar um excedente de informação sobre como as pessoas vão se comportar, o que vão comprar, o que vão querer, o que pensam. E daí, obviamente, como elas se comportam, significa que eles terão sobre essa questão, quanto maior o volume de informação e a quantidade, o que a gente chama de economias de escala na predição. Portanto, quanto maior dado, melhor a predição.
Aprenderam ainda que quanto mais variado for o excedente, maior o seu valor preditivo, ou seja, maior a possibilidade de interferir no consumo, na demanda, nas relações entre indústrias, nas cadeias produtivas. Isso gera o que se chama economias de escopo. Então, quanto maior variedade, melhor a predição. Isso vai obrigar todo mundo a sair do seu espaço, da fábrica, do escritório, e buscar, através do sistema móvel, o conhecimento. Tem de estar no mundo, né? Tem de olhar como a pessoa dirige, ela corre, ela compra, ela procura um espaço para estacionar, como é que ela, como é que são os dados sobre o seu sangue, sua face, e sempre localização. A localização é fundamental. E a curva foi adiante, a curva de aprendizado. E aí eles chegaram e perceberam que os dados mais comportamentais, mais preditivos, eles podiam obter do que se chama economias de ação. Ou seja, quando o próprio sistema gera uma ação no estado atual, né, na vida, no mundo, capaz de permitir que você estude o comportamento e modele o comportamento para resultados comerciais e de todas as formas, incluindo políticos. Isso ainda não está plenamente desenvolvido. Houve 2 experimentos que nós temos notícia, que um é o experimento de contágio do Facebook e na chamada realidade aumentada do Google, no jogo Pokémon Go, que usava todo o jogo para gerar uma busca específica num determinado espaço e a ida, por exemplo, no shopping center. Bom, mas de qualquer jeito, nas 2 últimas décadas, os capitalistas de vigilância, na medida que nasceram no seio do neoliberalismo, tiveram seu caminho livre e desimpedido, com nenhuma ou quase nenhuma interferência de leis e de regulações. Pelo contrário, em alguns países, como os Estados Unidos, explicitamente se dizia que eles não eram objeto de regulação de conteúdo, porque eles eram só uma plataforma. Essas perigosas assimetrias de conhecimento e poder sem precedência estão sendo institucionalizadas. Exemplo disso são, primeiro, esses capitalistas têm uma simetria em relação à sociedade. E essa simetria tem vários movimentos que as institucionalizam. Primeiro, os monopólios de dados científicos. Segundo, a dominância tida por essas empresas, por esses capitalistas da vigilância, na área de inteligência de máquina. Extremamente significativos, a imensa capacidade que eles têm. Hoje, através de todos os seus sistemas de máquinas, que se comportam como meios de produção do capitalismo de vigilância. 3, os ecossistemas de fornecedores e consumidores, que eles se apropriaram deles e têm o controle deles. Seus lucrativos mercados de predição e prognóstico. Sua habilidade de modelar o comportamento de indivíduos e populações. A gente lembra aqui o que aconteceu com o Facebook em Myanmar, que eles usaram o Facebook para promover quase um genocídio sobre aquela população rohingya. Sua imensa capacidade, aí eu já estou em qual? Eu já estou no primeiro, monopólio; segundo, dominância na área de inteligência de máquina; terceiro, ecossistemas de fornecedores e consumidores; quarto, lucrativo mercado de previsão e prognóstico;
Quinto, a habilidade de modelar o comportamento de indivíduos e populações. Sexto, a capacidade de manipulação de resultados eleitorais, mitigando a democracia e aumentando o poder de interferência política desses grupos. Mais dois, o poder que lhes dá a sua vasta reserva de capital, eles têm muitos recursos, acumularam muitos recursos, e o controle e propriedade que eles têm sobre os nossos canais digitais de participação social, como é esse aqui que nós estamos. Nessa questão da manipulação e da interferência política, eu queria lembrar duas coisas. Eu queria lembrar que, durante a eleição do presidente Obama, quem dirigia toda a sua área de comunicação era esse CEO do Google, o Larry Page. E ele foi o grande responsável por aquilo que se chamou microtargeting, ou seja, a capacidade de você estruturar uma visão da sociedade, sabendo, por exemplo, que mulher negra do sul dos Estados Unidos tem essa visão. Homem branco, enfim, o chamado microtargeting, o foco micro numa parte da população. Isso foi feito durante o governo Obama. Portanto, não foi só durante o governo Trump que você teve esse uso da Cambridge Analytica. É óbvio que talvez a ação do governo Obama tenha sido feita com maior elegância, mas, de qualquer jeito, foi o início do uso em campanhas significativas naquele momento histórico. Bom, então nós estamos, no século XXI, marcados por essa gritante desigualdade na divisão dos conhecimentos. Os capitalistas da vigilância conhecem mais sobre nós do que nós conhecemos sobre o conjunto de nós mesmos, ou que conhecemos sobre eles. Essas novas formas de desigualdade social e de conhecimento são extremamente antidemocráticas. Por isso, me chamou a atenção a fala do Lindbergh, quando ele mostra que esse curso tem por objeto dar condições para que você passe a ter também o seu conjunto de dados e que você possa entender o momento e como é a atuação naquele momento. E elas são antidemocráticas da forma como os capitalistas de vigilância as usam. Por quê? Primeiro, porque é importante a gente saber que os capitalistas de vigilância não dependem das pessoas como consumidores, como se dependia antes. Na verdade, a oferta e a demanda orientam as empresas do capitalismo de vigilância a recorrer, não àquele momento dado, mas a recorrer à antecipação do comportamento das populações, dos grupos e dos indivíduos, para definir e modelar até seus gostos. Segundo, porque, pelos padrões históricos, as empresas do capitalismo de vigilância empregam relativamente menos trabalhadores comparadas com os seus recursos computacionais sem precedência. Por exemplo, a General Motors empregou 870 mil pessoas durante o auge de uma crise da Grande Depressão, mais trabalhadores do que o Google ou o Facebook empregaram no auge da sua capitalização de mercado, ou seja, quando eles valiam mais, eles só empregaram 80 mil. Essa discrepância ela é muito interessante, porque mostra uma baixa participação dos capitalistas de vigilância nas condições de bem-estar da sociedade. Terceiro,
O capitalismo de vigilância, ele depende da redução da autonomia das pessoas, dos grupos sociais, dos trabalhadores. Depende do bloqueio da autodeterminação coletiva e individual. E depende do congelamento dos direitos de decisão pessoais e políticos, em nome daquilo que se chama um fluxo desobstruído de dados comportamentais que alimentam os mercados e que, deixemos claro, são sobre nós e não para nós. Aqui é interessante, quando a gente fala dessa desobstrução, lembrar que essa questão é uma questão que está na pauta, não aqui no Brasil. A União Europeia fez toda uma legislação sobre o problema do controle da ação desses grupos. Não se sabe ainda da capacidade disso produzir algum efeito. Mas, de qualquer forma, é visível o interesse por exemplo, do Facebook, de fugir a qualquer forma de regulação. A regulação econômica, que implica em obrigá-los a não concentrar tanto capital e a não controlar sozinhos 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro, que é a capacidade deles, o que eles propõem quando há uma ação? Porque, vamos lembrar, o neoliberalismo reduz toda a regulamentação, toda a regulagem de todos os setores econômicos, em nome do fato de que isso seria muito mais eficaz. Então, beneficiando-se disso, né, há a ação do Facebook, mas também há uma baita reação contrária de setores os mais variados, políticos, econômicos, sindicais, intelectuais, de universidades, do Partido Democrata, que passa a exigir um maior controle econômico. O que prega, então, o Facebook? Não quero controle do Estado, eu quero um controle privado, ou seja, eu crio um comitê de controle privado sobre os meus dados. E aí a gente vê que dá nisso que deu agora, quando o Trump propõe a intervenção nas manifestações antirracistas, ele se nega a bloquear o chamado mais violento de que um presidente pode fazer, que é falar que vai botar o exército na rua. Bom, de qualquer jeito, né, esse caminho de manter sempre desobstruído e tirando os direitos democráticos das pessoas é crucial para o capitalismo da vigilância. Então, com isso, eu quero deixar que eles farão o possível e o impossível para não serem regulados pelo Estado. O que encontra suporte na visão neoliberal do Estado mínimo, que desmontou a regulação econômica, que é omissa em relação à regulação de conteúdo, que deixa discursos de ódio, de preconceito proliferar, e as fake news. Em síntese, pela força de sua experiência, na anexação da própria experiência humana, né, pela força da anexação da experiência humana, o capitalismo da vigilância atinge exclusiva concentração de conhecimento e poder, que sustenta sua privilegiada influência na divisão do conhecimento e do aprendizado. A gente pode ficar se perguntando, como é que isso começou? É interessante o que eu li numa avaliação que diz o seguinte, que os historiadores denominam padrão colonial a forma da conquista dos portugueses e dos espanhóis na América Latina e na América do Norte, que se desdobrava em 3 fases. Né? Tinha um padrão de conquista, um padrão de entrada. Primeiro, medidas legais. O rei ou o papa garantia que a invasão tivesse uma capa de legitimidade. Ou seja, a missão divina ou a missão dada pelo rei
de partir em busca de riquezas. Segundo, uma declaração de reivindicação territorial, ou seja, feita em nome dos reis ou do Papa, mais dos reis do que do Papa. E terceiro, fundava-se uma povoação para legitimar e tornar realidade a declaração de conquista. De uma certa forma, tratava-se de declarar as descobertas como território da monarquia portuguesa e espanhola. E imaginem só no momento que não havia comunicações. Tal método, né, eles dizem, ecoou no espaço e no tempo, e é usado agora na economia digital do século XXI. Os primeiros capitalistas de vigilância também conquistaram por declaração. Simplesmente declararam nossa experiência privada como sendo deles, para ser traduzida em dados de sua propriedade privada e de seu proprietário conhecimento. Basearam-se na desorientação e na camuflagem retórica, que é uma especialidade de uma versão liberal, uma versão de democracia digital muito característica, tanto do Google quanto do Facebook. O Google, por exemplo, começou a declarar que toda a internet, a web, era dele, né? E depois reivindicou a nossa experiência privada, que era obtida com as nossas buscas no sistema de busca da Google, como sendo propriedade dele, e por isso a gente conclui que eles tomaram sem pedir. Aliás, o Larry Page previu que as operações que geravam excedente, elas iriam ultrapassar o mundo online e seriam generalizadas. Você poderia sambarcá-las fora do mundo online. Essa visão do Larry Page está em linha com toda a experiência que nós temos do capitalismo, que muitas vezes se apropriou do que estava fora da esfera do mercado e transformou isto em commodities, em mercadorias do mercado. Então, há um fato básico que nós temos de entender. Isso não significa que eu estou propondo um boicote, mas há que entender este fato. Uma vez que nós buscamos o Google passará a nos procurar. Uma vez que pensemos que os serviços digitais são gratuitos, também os capitalistas digitais nos considerarão gratuitos. Essa é uma relação que está estabelecida hoje. Ela é fundada numa correlação de forças que, às vezes, deixa bem obscuro a relação entre a produção desses excedentes e o aumento expressivo dos ingressos do Google, mesmo quando nós estamos diante da Covid e do isolamento, mostram que eles não são muito compatíveis com a autonomia das pessoas e não são muito compatíveis com a forma pela qual é gerada a democracia. E aí é uma pergunta que cabe que nós nos façamos, que é a seguinte: os fake news, os discursos de ódio são excrescências na estrutura do capitalismo de vigilância ou são uma decorrência do que é a prática sistemática e cotidiana deles? Eu deixo essa pergunta no ar. Depois eu tentarei responder. Bom, esse pessoal precisa que nós acreditemos que a tecnologia é uma força inevitável e é ela que torna o negócio que eles gerem
com essas características. A tecnologia não é uma alternativa. O uso da tecnologia não é uma alternativa. O uso da tecnologia é só aquele que eles fazem e que são capazes de fazer. É como se você tivesse... A tecnologia fosse uma marionete, na verdade. Mas a marionete pode ser usada de várias formas. O Google, o Facebook, os capitalistas da vigilância querem ser o mestre da marionete, aquele que puxa os fios. É importante que nós tentemos entender o que se passa com o capitalismo de vigilância, considerando o neoliberalismo e a revolução tecnológica da inteligência artificial. Como é que isso está se dando? Primeiro, no que se refere ao neoliberalismo. A tríade do neoliberalismo, financiarização, ampliação da desigualdade e corrosão da democracia, busca estar presente em cada país e região do mundo. Ela sempre estará presente. A grande barreira a essa tríade tem sido o que resta dos estados de bem-estar social e a ação de governos populares e progressistas. Na verdade, as finanças assumiram um volume desproporcional de poder em termos econômicos e políticos em todo o mundo. Tornaram-se, primeiramente, um vento contrário ao crescimento econômico e não mais um catalisador, um impulsionador dele. Para afirmar o poder das finanças, foi necessário modelar o pensamento e a mentalidade das mídias, dos funcionários governamentais, dos reguladores, dos CEOs e dos consumidores. Um exemplo muito claro disso é a Globo News, que, durante uma crise horrorosa, durante uma crise em que há queda em todas as economias, inclusive nas mais avançadas, as mais ricas, há quedas brutais do PIB, os capitalistas estão correndo de investimento, eles são procíclicos, né? Todos os grandes investidores são procíclicos, ou seja, piorou, eles pioram ainda mais. Melhorou, eles melhoram. Mas nós estamos num momento de depressão, então agora é impossível ter investimentos externos. E muito menos investimentos dos empresários brasileiros. E aí a Globo News canta em prosa e verso é interessante, né, o que eles chamam marco regulatório do saneamento. E dizem que vão atrair investimentos. Da mesma forma, o que fez o Paulo Guedes, né, dizendo que a gente trataria o Covid em termos econômicos, financeiros e sociais na base das reformas, da continuidade das reformas e da pauta absolutamente de corte de gastos. Tudo isso é uma espécie de captura cognitiva que é feita nos outros países, mas aqui tudo se passa como se fosse mais atrasado. É esse fato também que explica essas decisões políticas do governo, que fica paralisado diante da crise. Enquanto isso, ninguém pode chamar de bolivariano o ex-presidente do Banco Central Europeu, que diz: há que fazer os bancos centrais, né, fornecerem aos tesouros nacionais os recursos necessários, como imprimindo moeda. Da mesma forma, o exemplar maior das finanças no mundo, o jornal Financial Times, coloca o seu principal editor econômico dizendo o seguinte: não haverá hipótese de ter, pós-Covid-19, uma política que não tenha foco na tributação, principalmente das grandes fortunas e da herança.
e, portanto, dos ganhos de capital. Então, essa captura cognitiva ela é intensa, mas ele tem essa margem de valores, porque, no fim, eles vão todos falar que é fundamental não dar tanta força assim para os estados nacionais, que são elementos eminentemente gastadores e perdulários, mas eles não explicam como é que eles são necessários, por exemplo, para enfrentar uma pandemia. Então, qualquer decisão política dos governos pode resultar em grandes ganhos para a indústria financeira e em severas perdas para os trabalhadores. Por isso, é fundamental essa relação de captura cognitiva, que é estabelecida e que se desenvolve sistematicamente. Explicam por que o sistema financeiro e as empresas do capitalismo de vigilância, as FAANGs, por exemplo, nos Estados Unidos, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, não têm regulação apropriada, que os obriga a fazer o que eles foram criados para fazer, ou que deviam ter sido criados para fazer: apoiar, dar sustentação à sociedade, dar sustentação à possibilidade de intercâmbio aberto entre as pessoas, e, no caso do setor financeiro, apoiar os setores produtivos industriais, agrícolas, de infraestrutura, energia, gerando emprego e fazendo a sociedade se movimentarem. Portanto, essa lógica que coloca também a visão no lucro dos acionistas e nesse lucro no curto prazo, ela tem um papel de sufocar a invenção e a tecnologia, o crescimento. Por quê? Porque o crescimento tem de ser no curto prazo. Isso explica por que a participação em pesquisa e desenvolvimento da Apple, que é uma das grandes empresas dessa área, em relação às vendas, vem diminuindo desde 2001, mas agora está se tornando extremamente complicada e perigosa para a empresa, que vem perdendo a cada dia que passa a posição. Isso explica, entre outras coisas, porque a Huawei chinesa passa a ter no cenário internacional uma posição de destaque. E a Huawei não compete com as empresas americanas, mas sim com uma empresa que é coreana do Sul, a Samsung. É importante repetir isso. A desregulamentação exigida pela financiarização reduz o investimento privado na produção de tecnologia e na inovação, pois as empresas passaram a ganhar mais simplesmente movimentando o dinheiro. Isso é geral na economia americana e explica muito do seu crescimento lento. Outra questão que nós devemos destacar é o fato de que o Estado vem sendo paralisado na questão estratégica do desenvolvimento em ciência e tecnologia. No governo Lula, se começou a fazer que o Estado voltasse a investir de forma significativa nestas áreas. Eu acho importante uma observação de uma professora italiana que trabalha na Inglaterra, chamada Mariana Mazzucato, que até esteve aqui no Brasil, no seu livro O Estado Empreendedor. Ela revela que muitas das mais aclamadas inovações de nossa época decorrem das pesquisas realizadas com recursos públicos e depois transferidas para o setor privado com baixo ônus. Na verdade, o Estado foi fundamental na criação de algumas tecnologias. Eu estou me referindo ao Estado norte-americano, por meio do Departamento de Defesa e seus laboratórios. Por exemplo, estava por trás do crescimento do GPS, que viabilizou o Uber. Desenvolveu em profundidade os fundamentos que tornaram possíveis os algoritmos de busca do Google.
possibilitar os smartphones por meio da internet, novamente do GPS, do touchscreen, do display, do reconhecimento de voz, que também foram feitas nos laboratórios de pesquisa do governo e transferidas para o setor privado. Os grandes grupos farmacêuticos, tecnológicos e bancários financeiros conquistaram um volume grande de riqueza e renda, sabendo traduzir isso em produtos. Bom, uma das coisas importantes que nós temos a analisar é a inteligência artificial, que, sem dúvida, vai oferecer ganhos para a sociedade como um todo. Mas, dado essa estrutura que nós vivemos, ela não dará apenas vantagens pessoais, como vai melhorar diagnóstico médico, customizar a educação para estudante individual, fazer a gestão de transporte e energia, podendo melhorar até a qualidade da justiça. Sobretudo, a inteligência artificial, se não tiver um controle social e um controle público, ela ameaça produzir grandes convulsões e transtornos, e em especial no mercado de trabalho. Ela vai, o que se está avaliando é desacelerar e desvalorizar os ganhos médios na distribuição de renda, e mesmo os médios altos, porque ela vai aumentar o uso do conhecimento na atividade produtiva. Eu acho interessante fazer a periodização que faz aquele escritor chinês que dirigiu o Google na China e foi depois, hoje, um dos principais atuantes na China. Ele divide a inteligência artificial em 4 andas. Segundo ele, as 3 primeiras estão em pleno curso. Vou explicar rapidinho. A internet da inteligência artificial, que exponencia o que já é feito na internet. A inteligência da internet, a inteligência artificial da internet, é basicamente isso que faz o capitalismo de vigilância. O uso de algoritmos como instrumento de recomendação. Sistemas que estudam nossa preferência, então, oferecem conteúdos selecionados para nós. Dependem da capacidade de coletar e da quantidade de dados digitais coletados. Isso nós já vimos. A partir do momento que esses dados são marcados, ou seja, nossas compras, likes, views e momentos de lazer, são usados para formatar algoritmos. E essa experiência essa relação é cada vez mais circular. Nós sabemos que foi usando esses métodos que a Cambridge Analytica mirou e entendeu os eleitores durante a campanha presidencial dos Estados Unidos e que aqui, em 2018, houve esse imenso controle de determinados setores da população e a direção de fake news muito explícitos, que foi um produto disso. E também o próprio Brexit e a eleição da Índia recentemente. Depois nós temos aí a inteligência artificial empresarial, que permite os empresários aproveitar melhor seus dados. Os bancos, saber quais são os documentos de empréstimo e pagamento. Os hospitais, manter registros de diagnóstico e sobrevida e fazer protocolos. Os seguros, saber quem se acidentou e quem não. Enfim, também todo o uso disso nas atividades de saúde, principalmente quando se trata de ter acesso a um volume imenso de dados para poder definir, né, padrões de saúde populacional. A inteligência artificial da percepção, que é o terceiro tipo. Todas as máquinas antes eram surdas e cegas. Agora, a inteligência artificial reconhece padrões, correlaciona e muda, através do algoritmo, a possibilidade de você reconhecer
e armazenar e transformar em informação uma foto através do número do grupo de pixels ou um vídeo e agrupá-los em clusters, fazendo não só reconhecimento facial, mas até a manipulação de imagem. Eu estive numa apresentação, quando eu era presidente, sobre carros sem motorista, que é basicamente baseado nessa capacidade de transformar a imagem em informação, passar em algoritmos para o computador e esse computador colocar isto em andamento. É óbvio que quanto maior for a quantidade de carros sem motorista num sistema, maior esse sistema é eficaz, ou seja, menos acidentes, menos variações. Na verdade, esse desenvolvimento da inteligência artificial percepção, ela está tentando borrar os limites entre o mundo online e offline, transformando naquilo, né, não é transformando, sendo um passo naquilo que vai ser o futuro, que é o mundo, imediatamente, o mundo online e offline se misturariam, tornando um só. E, finalmente, a chamada inteligência artificial autônoma, que ainda está longe, que é uma tecnologia de múltiplos propósitos, em que a inteligência artificial faz tudo o que um humano pode fazer. Os avanços atuais, científicos e tecnológicos, estão muito longe dessa inteligência artificial. Mas nós sabemos que essa introdução vai provocar um grande desemprego, um grande impacto no mercado de trabalho. Daí a importância da presença dos Estados. Olhando a comparação entre essa tecnologia, né, da inteligência artificial e as duas anteriores, da Revolução Industrial, eletricidade, máquina a vapor, o que você nota? Você nota que ela desqualificou o trabalho, ela tornou aquilo que se chama, o trabalho passou a ser indiferente. E, ao passar a ser indiferente, no primeiro momento, houve um impacto, mas, num segundo momento, houve uma expansão e absorção de muitos trabalhadores. Essa tecnologia, que faz parte de tecnologia que chama de alcance geral, que afeta todas as áreas, ela vai ter um efeito, que é um impacto profundo no mercado de trabalho. E aí vai precisar, sim, de uma regulação por parte, uma regulação social e, sobretudo, uma regulação pública dos Estados. Eu queria destacar o efeito sobre a democracia, que produziu, junto com, obviamente, ampliação imensa da desigualdade, o fato que houve toda uma deterioração democrática derivada do neoliberalismo, derivada da perda de importância da participação popular e do aspecto democrático da democracia, que a democracia tem duas tradições, uma liberal-democrática e outra baseada na soberania popular, que não está só no voto, mas está na participação das pessoas. Considerando tudo isso, mesmo assim, é importante mostrar que as redes, na medida que elas concentram conhecimento, na medida que elas permitem a manipulação dessa dupla conhecimento-aprendizagem, elas podem manipular cultural e ideologicamente um conjunto populacional. Então, lembrando a eleição do Bolsonaro, é claro que o Bolsonaro envelopou a sua mensagem, né? A sua mensagem baseada na segurança e na corrupção. E foi eficaz. Mas é importante que nós olhemos a questão do discurso sistemático, discurso de ódio, de desmonte, sem a menor regulação. É claro que o WhatsApp, naquele momento, foi um instrumento obscuro desse processo e que
o Bolsonaro continuou praticando no primeiro ano de governo. E continuou praticando e mantendo essa parcela sob seu controle através das redes sociais. Mas aconteceu um problema para ele. Ele não estava preocupado em nenhum momento em governar. Ele não tinha nenhuma preocupação com a governabilidade. Então, o que esse senhor fez? Ele passou a governar para as redes sociais, para todo esse processo que foi instaurado no Brasil nessa união entre o neofascismo e o neoliberalismo. Eu não vou me estender nisso, mas eu vou dizer o seguinte, que o grande problema do Bolsonaro está quando ele é obrigado a governar. Diante da Covid, ele é obrigado a governar. E aí começam os problemas a aparecer. E os problemas vão desde um avanço da tentativa de passar, na sua incompetência, o bode, transferir a responsabilidade para outros, e daí a importância do eterno confronto com as instituições, Supremo e Congresso, mas também inviabilizando os governadores na sua ação contra o Covid-19. E, mesmo aí, ele vai ter uma importância, ele vai usar as redes de forma bastante, eu diria assim, complementar e substitutivo de uma ação de governo. Isso fica claro naquela reunião do dia 22 de abril. Eu gostaria, tá, de passar por uma questão que hoje apareceu em todos os jornais, que foi o embaixador americano falando que o Brasil jamais poderia adotar a tecnologia 5G, que isso seria algo absurdo e quase determinando que o Brasil não adotasse essa tecnologia. O que é fundamental na tecnologia 4G? Ela tem características que eu acho que seria importante que a gente olhasse. Ela hoje está sendo liderada pela Huawei. E o que ela permite? Ela permite que, além de uma internet sem wireless, ou seja, uma internet digital wireless mais rápida, de carregamento quase instantâneo, ela representa também um avanço tecnológico em diversas áreas da vida humana. Por quê? Ela conecta na mesma rede desde carros autônomos até o controle de sistemas domésticos de iluminação e de ventilação. O sistema 5G ele é crucial para a internet, para a inteligência artificial, para a internet das coisas, para a utilização da tecnologia de nuvem e para a comunicação. Isso significa também uma maior quantidade de dados sobre a população sendo reunidos, possibilitando melhor direcionamento de propagandas, melhores prospecções de políticas públicas ou um controle político, econômico mais apurado. Não é à toa que os membros do que se chamou e convencionou chamar Five Eyes, que são 5 olhos, que é os Estados Unidos, o Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, eles fizeram um acordo de banir os produtos da Huawei para manter sua posição de primazia na espionagem. Nós tivemos uma pré-estreia disso quando a NSA, a Agência Nacional de Segurança Americana, fez aquela espionagem, vamos dizer o nome verdadeiro, sobre o meu gabinete, a Petrobras, sobre o gabinete da Angela Merkel. Enfim,
esse protagonismo na área de informática, diante da 5G chinesa, eles perdem. Mesmo com isso, qual é a atração da 5G chinesa? Ela se dá por razões econômicas, porque elas usam as redes menores, melhor, as redes anteriores, mais antigas, mais lentas, né? Elas usam para a primeira fase da sua implantação, para as comunicações. E ela tem implicações profundas, né, para consumidores e militares em todo o mundo. Ela oferece uma velocidade de banda larga muito mais rápida, até 100 gigabits por segundo, em algumas frequências. O aumento da velocidade será o primeiro recurso que vai ser implementado, uma vez que a tecnologia necessária para isso pode, basicamente, era isso que eu estava falando, ser incorporada à arquitetura da rede 4G LTE existente. Mas, diferentemente dessa tecnologia 4G, desenvolvida principalmente para smartphones e navegação celular tradicional, o 5G foi projetado para uma expansão dramática de aplicativos, com uso intenso de dados, que vai muito além dos smartphones. Como a China investiu muito nisso, os Estados Unidos ficou para trás. Não há nenhuma outra tecnologia 5G imediatamente disponível. E 2 recursos que ela tem hoje são muito exigentes. O primeiro ela vai permitir uma comunicação ultra confiável e de baixa latência, necessária para usos críticos, porque, por exemplo, carro sem motorista não pode ter atraso na conectividade, por daí a baixa latência. E também ela tem que ser ultra confiável, ela não pode cair. A outra é a capacidade de lidar com a próxima explosão. A próxima explosão tecnológica vai ser a capacidade de comunicar máquina a máquina, com dispositivos interconectados, transferindo oceano de dados cada vez mais profundos, entre eles como parte do que é conhecido como internet das coisas. Daí é dramático o que o governo Bolsonaro fez. Os Estados Unidos jamais se dispõem a desenvolver tecnologicamente, com um país em desenvolvimento, tecnologias deste porte 5G. Ao passo que a proposta da China é formar, porque lhe interessa, porque ele vai lhe dar maior profundidade e sustentação, é formar com países emergentes esta rede internacional. Então, eu queria só destacar que isto também terá implicações no capitalismo de vigilância, na medida que colocará à disposição deles, quando isto acontecer, uma imensa capacidade, um poder imenso de manipulação. Bom, então, finalizando, tá? O capitalismo de vigilância é um fenômeno produzido por nós, pelo homem, por relações sociais, econômicas, mas é no reino da política que ele vai ter de ser confrontado. Os recursos das nossas instituições democráticas, eles vão ter de ser mobilizados, incluindo aí nossos representantes eleitos, que são recursos fundamentais. Eu já falei sobre a lei da União Europeia sobre proteção de dados e privacidade. No Brasil, é importante a legislação contra as fake news, as investigações sobre o uso das fake news, uma legislação punitiva sobre o uso das redes para propalar, estimular e organizar a violência. Mas nós temos de focar mais longe. E nós temos de olhar como regular em profundidade as redes sociais.
O tempo dirá se nós vamos conseguir construir e empoderar um novo paradigma de informação no capitalismo. Daí a importância desse curso. Por quê? Transformar sempre começa por compreender. E compreender não é um ato individual. Compreender, para ser capaz de transformar, tem de ser um ato coletivo. E aí, compreender em todos os aspectos, sendo capaz de perceber que tem níveis diferentes de capacidade de compreender certos assuntos em certos setores, quando em outros você vai estar mais avançado. Mas esse é um processo que é um processo necessariamente de exercício coletivo. Não há um plano simples. Existem muitos modelos econômicos anti-oligopólio, existem muitos modelos de leis regulatórias, de ação de sindicatos, enfim, há que procurar, há que ver como é que se encara essa experiência, por exemplo, das fake news e o que nós vivemos. O capitalismo de vigilância, por 2 décadas, teve o caminho livre para se enraizar e florescer. Nós vamos precisar de novos paradigmas, nascidos do conhecimento dos imperativos econômicos e dos mecanismos fundacionais. Várias coisas nós temos de relativizar. Eu não vou falar nelas agora, porque eu só tenho mais poucos minutos. Eu acredito que o que deve ser feito é isso que nós estamos fazendo. A qualquer confrontação, ela começa com o primeiro trabalho, que é conhecer e nomear o que está acontecendo. É conhecer e discutir os mecanismos de confrontar, de impedir que ocorra, ou de desmontar, ou de possibilitar que você use nesse quadro a sua própria concepção para colocar as redes na prática, para usar um WhatsApp, para fazer um vídeo de YouTube. Em segundo lugar, é isso que o curso está fazendo, aprender como funciona e como se utiliza e se opera. Em terceiro, eu acho que é discutir, abrir uma discussão sobre uma proposta de regulação, de controle das instituições e de um novo paradigma que permita que nós observemos como essa questão do capitalismo de vigilância, dos capitalistas de vigilância, manipulam as redes numa extensão que passa, de fato, obscurecida de nós. Eu finalizo cumprimentando o nosso querido Lindbergh pela iniciativa.